Então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo eu separei para vocês a dedo 5 ações que estão baratas, abaixo de R$9. Não tem desculpa para não começar a investir em boas empresas. Eu já vou mostrar para vocês quais são elas. E melhor ainda, elas pagam dividendos. Antes de nós sabermos quais são essas ações, responde aí nos comentários o nosso Beca Quest, para eu saber se você está evoluindo com os vídeos que eu estou trazendo aqui. Responde aí. Segundo Décio Bazin, qual é o rendimento mínimo de dividendos que uma empresa deve oferecer para ser considerada um bom investimento? Letra A, 3%, letra B, 6% ou letra C, 10%. E aí, qual é o rendimento mínimo? Coloca aí que eu vou olhar todos os comentários. Então vamos embora saber qual é essa primeira ação. A primeira joia que eu trouxe para vocês aqui é a Irani, do setor de papel e celulose, de código na nossa bolsa de valores RANI3. Está custando nesse exato momento R$ 8,78. Tem uma variação negativa nos últimos 12 meses de 2,59%. Está com seu preço sobre o lucro abaixo de 7 vezes, o seu P sobre VP 1,59 e o seu dividend yield 8,10%. E se a gente for olhar o histórico da cotação da Irani, perceba o seguinte: mesmo o seu preço sobre o valor patrimonial hoje estando acima de 1, a Irani é uma empresa que no mês 9 de 2023 estava custando por ação R$ 12,22. Claramente observamos uma queda em suas cotações, onde está custando nesse exato momento abaixo de R$ 9,00. A Irani é uma empresa com baita potencial, focada na parte de papel, embalagens, papelão ondulado, e um ponto bem importante é que os produtos da empresa são 100% recicláveis. Inclusive, se a gente for olhar aqui o histórico do P sobre VP, que é quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio da Irani, perceba aqui comigo que a gente entende que quando esse valor está abaixo de 1, a empresa apresenta, olhando esse indicador, um desconto em relação à sua cotação. Porém, mesmo apresentando esse desconto, não é o único indicador que nós analisamos para dizer se uma ação está cara ou barata. Tanto é que, mesmo assim, olhando exclusivamente esse indicador, todo o histórico desde 2014, 1,59, ainda assim está abaixo do seu indicador histórico, e ainda mais percebam que desde 2018 até o presente momento, o que apresenta o menor valor é exatamente esse preço sobre o valor patrimonial atual. Vamos lá. Outro ponto importante é sobre a evolução do dividend yield. Percebam aqui, para quem não sabe, mostra o rendimento obtido por uma ação através dos proventos que ela distribuiu, e nesse caso nós estamos olhando em 12 meses. Logo, a gente entende que o cálculo do dividend yield são os proventos que ela pagou no período de 12 meses dividido pelo preço atual da ação, ok, pessoal? Entendendo o dividend yield, fica muito mais fácil nós compreendermos que quanto maior esse indicador, melhor é para o bolso do acionista. Inclusive, percebam que na janela de 2014 até o momento atual, percebam aqui que nos diz muita informação, inclusive de cara, nós percebemos a evolução da empresa em relação a esse indicador, sendo até o presente momento, em toda a janela de tempo, o maior dividend yield da história da RANI3. Conseguiram, pessoal, pegar a ideia e a importância de se olhar histórico dos indicadores fundamentalistas? Percebem isso? A única coisa que eu quero te pedir por estar passando esse conteúdo é para você apoiar o meu trabalho aqui no YouTube. Como é que você pode apoiar? Deixando o like nesse vídeo. E se você perceber que eu estou te agregando de alguma forma, considere se inscrever no canal, porque toda semana eu venho trazendo aqui conteúdos que agreguem na sua vida como investidor. Então já deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações para receber vídeos em primeira mão. Então vamos lá avançar. Observem, o payout da Irani 51,96%. E esse indicador eu já falei para vocês em outros vídeos que ele está ligado diretamente ao lucro líquido da empresa. Então, a empresa lucrativa tem a tendência de distribuir
mais em seu payout. Não é uma regra, até porque existem ações na nossa bolsa que são lucrativas e o seu payout gira em torno de 30%. Porém, não significa que é uma empresa ruim. Muitas vezes, ela está investindo nela própria. E sob payout, nós observamos esse indicador no próprio estatuto da empresa. E caso não esteja no estatuto dela, a lei das SAs estabelece que o percentual mínimo desse indicador seja de 25%. Então, toda vez que você olhar o payout da companhia, observem se está no mínimo em 25%. Tá bom? Vamos lá avançar. Outro ponto que eu gosto de observar é essa margem líquida, que mede quanto da receita é convertida em lucro. E esse valor eu gosto de porcentagens acima de 10%, tá bom, pessoal? E aqui a Irani está com a margem líquida de 21,71%. Outra questão que eu gosto de observar é a rentabilidade. Percebam que o ROI da empresa é 25,84%. E esse valor de rentabilidade eu gosto acima de 15%. Outras questões sobre endividamento, percebam que a dívida líquida sobre o patrimônio está abaixo de 1, eu gosto. E sua dívida líquida sobre EBITDA é uma empresa que está um pouco alavancada. Sobre a alavancagem, perceba aqui que a Irani estuda novos investimentos em celulose e papelão ondulado e, segundo a própria empresa, ela já anunciou que está avaliando fontes alternativas de financiamento para continuar a captura dos retornos dos projetos da plataforma Gaia e, assim, reduzir a sua alavancagem. Outra questão aqui, mesmo alavancada, é uma empresa que está com a liquidez corrente 3,71, ou seja, demonstra que a empresa tem recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo. E aqui é interessante nós olharmos o gráfico dos ativos correntes e dos passivos correntes da companhia. Sobre isso, percebam aqui comigo. Olhando o balanço patrimonial da Honey3, observe aqui comigo que nesse primeiro TRI de 2024, essa parte verde são os ativos da companhia e essa partezinha marrom são os passivos. Esses fatores significam e unem-se à liquidez corrente que nós acabamos de ver, que podemos dizer, portanto, quando o ativo é maior que o passivo, nós teremos aqui um saldo patrimonial positivo. Por isso que nós dizemos que a situação da empresa é uma situação líquida, ou seja, estamos em um cenário até então analisando a relação de ativos e passivos superavitária, ou seja, favorável em relação à Honey3. Conseguiram compreender, pessoal? Vamos lá. Ainda falando sobre esse endividamento em relação ao caixa e o patrimônio líquido, olhando esse primeiro TRI de 2024, percebam aqui comigo que nós temos o caixa da empresa, o patrimônio líquido logo aqui em azul e aqui em vermelho a dívida de curto prazo da Honey3. Então presta atenção aqui, esses dois fatores, tanto o caixa quanto a dívida de curto prazo, reafirma o que nós falamos sobre a liquidez corrente em relação ao seu compromisso das dívidas de curto prazo. Tudo bem, pessoal? Vocês estão compreendendo? Coloca aí nos comentários, tá certo? Vamos lá, então. Observando suas receitas e lucros, é uma companhia que apresentou um resultado positivo a partir de 2020, onde apresentou resultados mais favoráveis, tanto em crescimento de receita, quanto também crescimento em seu lucro. Olhando mais indicadores de valuation, percebam aqui comigo que o preço justo, de acordo com Benjamin Graham, é R$ 13,06, tendo um upside de 48,75%, e no ranking da Magic Fórmula de Greenwich, onde separa para a gente empresas boas e baratas, levando em consideração critérios como o ROIC e o EV/EBIT das mais de 200 empresas analisadas na plataforma, a Honey3 está na posição 36.
R$1,7. E quando nós analisamos o gráfico de Scontex, percebam que nesse exato momento não está apresentando para a gente um interessante ponto de entrada em relação ao preço da companhia. E lembrando, gente, que esse método ele leva em consideração critérios técnicos e fundamentalistas para nos avisar melhores momentos de entrada em relação ao preço. É muito importante para quem não quer pagar caro em uma ação, mas só lembrando que nada nesse vídeo se trata de recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a plataforma que eu uso, o link está no comentário desse vídeo. E para quem é inscrito do canal, nós temos condições especiais. Mas para ter esse benefício especial, além de estar inscrito, você precisa clicar no link que eu vou deixar aqui nos comentários desse vídeo. Então, percebam aqui que a última vez que apontou um interessante ponto foi quando a Irani, no dia 5 de junho de 2024, estava custando R$ 8,34. Olhando agora a questão de dividendos, percebam que o preço teto e margem de segurança dos 6%, baseado nos estudos de Décio Bazin, se nós analisarmos os últimos 5 anos, nós temos sim uma margem de segurança negativa e um preço teto de R$ 7,85, que não satisfaz o método de Bazin, mas perceba comigo que o ponto de virada da Irani foi a partir de 2020, mais precisamente aqui em 2021, onde a empresa passou a pagar dividendos mais consideráveis. Então, pessoal, se nós olharmos a janela dos 3 anos, onde apresenta uma melhor versão da empresa e o que nós esperamos mais à frente, assim como a projeção dos analistas, é que a Irani permaneça pagando maiores dividendos. Então, nessa janela de 3 anos, aí sim, nós temos um yield de 7,68 e tendo um preço teto de R$ 11,68. E dessa forma, nos apresenta essa margem de segurança de 28,07%. E a próxima empresa que eu trouxe para você investir com pouco, abaixo de R$ 5,00, é a CSN Mineração, de código CEMIN3. Está com a variação positiva de 25,03%, está com seu PL abaixo de 8 vezes, está com seu P sobre VP de 2,25 e o seu dividend yield 9,89%. Observe então aqui que o gráfico da companhia é muito semelhante à commodity de minério de ferro e eu já gravei um vídeo específico sobre a CEMIN3, que eu vou deixar aqui o link na descrição para você saber mais sobre essa excelente empresa. Se você se interessar pela companhia, que remunera muito bem os acionistas, assista o vídeo da CEMIN que eu fiz, que está completaço logo após assistir esse aqui. Percebam, ela está com um payout de 78,24%. Você já entendeu os conceitos básicos desses indicadores na primeira ação que eu falei para vocês, então nós vamos citando de forma mais ágil nas próximas ações. Além disso, observem, olhando o preço sobre o valor patrimonial, é uma empresa que, em todo o seu histórico, desde 2021, em nenhum momento apresentou esse indicador abaixo de 1, ou seja, o mercado está disposto a pagar mais sobre o patrimônio da companhia, então é muito difícil, analisando esse histórico, claro, a CEMIN apresentar um indicador P sobre VP abaixo de 1. Tanto é que 2,25, que é o PVP atual, está abaixo da sua média histórica. O seu dividend yield, observa aqui comigo, se a gente abrir o histórico atualmente, o dividend yield atualizado da companhia, 10,41, maior que o apresentado na tela de início. Por isso que é interessante nós analisarmos o histórico. Percebam também que, olhando esse dividend yield, atualmente é o maior desde 2023 e também maior que sua média histórica. Além disso, a CEMIN está com a margem de 20,20%, está com sua dívida controlada, um ROI de 29,88%, tem uma liquidez corrente de 2,79%, observando suas receitas e lucros dos últimos 10 anos, é uma empresa cíclica tanto em receita quanto em seu lucro. Então, por isso, antes de investir na empresa, então você precisa entender que a CEMIN3 muito influenciada por commodities e por isso tem
essa característica de ciclicidade. Olhando mais múltiplos da empresa, percebam que o preço justo de Graham é 5,72 centavos, a margem de segurança 15,56% e no ranking da Magic Fórmula, a Semin 3 está na posição número 13. Se a gente for olhar aqui o ponto de entrada em relação ao método Discontex, percebam que a última vez que apontou foi quando a ação estava custando R$ 4,67. Analisando o preço teto e margem de segurança de Bazin, observem que em toda a janela de tempo, percebam aqui, num período de 3 anos, a margem de segurança de acordo com Bazin da CSN Mineração é 139,73%, trazendo o preço teto de 12,49% e o dividend yield médio anual acima de 14%. É uma empresa que tem os seus riscos, como eu já falei para vocês, em relação à variação da commodity, porém remunera muito bem os acionistas. E eu já quero perguntar a você tem CSN em carteira? Coloca aí nos comentários. E se a gente for olhar a questão do endividamento em relação ao caixa e o patrimônio líquido, no primeiro TRI de 2024, a Semin apresentou um patrimônio líquido maior que sua dívida de curto prazo e sua dívida de longo prazo. Além disso, também uma empresa que tem caixa. Próxima empresa que eu trouxe para vocês é a WIS, de código WISC3, está no setor financeiro, no segmento de corretora e seguros, está custando nesse exato momento R$ 5,83, tem uma variação negativa de 7,46%, está com seu PL abaixo de 6 vezes, o seu PVP 1,80 e o seu dividend yield nos últimos 12 meses 4,12%. Observe aqui comigo que na cotação da WITS, no dia 29 de abril desse ano, ela estava custando R$ 7,25. Então perceba, se fizer parte de sua estratégia, você estaria comprando uma ação a R$ 5,83, porém em abril estava a R$ 7,42. Então vamos lá saber mais informações. Olhando aqui o preço sobre o valor patrimonial, perceba aqui que mesmo estando a 1,80, em nenhum momento na janela de tempo estava abaixo de 1. Tá certo? E se você olhar ainda melhor, desde 2017 até o presente momento, esse PVP atual, que é o preço sobre o valor patrimonial, é o menor dentre todos os anos, inclusive menor que sua média histórica. Olhando o preço sobre o lucro, percebam que a média histórica da WITS nesse indicador é 5,83 e nesse momento também está com seu preço sobre o lucro menor que sua média histórica. Um ponto também bem positivo. Além disso, está com payout de 36,65%, está com a sua margem líquida de 14,33%, o ROI, percebam aqui, a rentabilidade da companhia, 31,81%, um excelente ROI. Em relação ao seu endividamento, a empresa que está bem controlada, tem liquidez corrente de 1,11. Olhando o gráfico de suas receitas e lucros, um gráfico bem bonitinho, crescente. Observa aqui, crescente na receita líquida. Em relação ao seu lucro líquido, tivemos umas oscilações aqui, porém, a partir de 2020 também apresentou crescimento em relação ao seu lucro líquido. E olhando o gráfico cotação versus lucro e entendendo que cotação segue lucro, o lucro líquido da WITS está aqui em cima, a cotação aqui embaixo. Então a tendência é que a cotação siga lucro, fazendo com que o preço dessa ação aumente ainda mais. Mas claro que nós não temos como prever essa situação, é apenas a tendência do mercado e que muitas vezes acontece. Tá bom, pessoal? Olhando mais indicadores de valuation, o preço justo de Graham é 8,16, a margem de segurança 39,97% e no ranking da Magic Fórmula de Greenwich, a WIS está na primeira posição. Olhando o gráfico Discontex, perceba que nesse exato momento não está apresentando até então um interessante ponto de entrada e a última vez que apresentou foi quando a WIS estava custando R$ 5,69.
centavos. Olhando o histórico de dividendos da companhia, percebam que o seu yield médio em 5 anos bate Bazin, é 7,67%, um ponto positivo. Inclusive, se a gente olhar aqui, teremos 2 pagamentos em dezembro de aproximadamente 25 centavos por ação. Olhando o preço teto da WIDS, de acordo com o Bazin, observe que é R$ 11,12, trazendo então um potencial de rentabilidade de 90,68%. Outra ação muito baratinha, Banco BMG, de código BMGB4. Você não tem desculpa de não começar a investir. R$ 3,55 está pagando um dividend yield de 14,08%. Percebam que nos últimos 12 meses se valorizou 44,59%, está com seu PL de 6,34 e sobre VP uma ação que além de tudo está descontada, 0,49. Está com payout de 78,56%, uma margem líquida de 4,37%, um ROI de 7,76%, e esses 2 pontos aqui eu falo e explico muito melhor no vídeo que eu tenho especificamente sobre o Banco BMG, tá bom? Eu também vou deixar aqui na descrição para você assistir logo após esse vídeo. Vamos lá observar mais indicadores. Olhando receitas e lucros, percebam que é uma empresa que tem crescimento de receita em todo o período, tem uma oscilação de lucro líquido, porém temos um aumento se olharmos 2022 até os últimos 12 meses. Olhando o histórico de dividendos do Banco BMG, percebam que o seu yield em 5 anos, a média é 10,27%, paga muito melhor que muitas empresas. Observa aqui que tem um pagamento já previsto no dia 15/8/2024, no valor de 8 centavos aproximadamente por ação. Inclusive, eu já fiz o calendário de todas as empresas que vão pagar agora em agosto. Também, se você ainda não viu esse vídeo e quer se programar, e muitas empresas, inclusive com Datacoin aberto para você ainda adquirir e receber dividendos, o vídeo também vai estar aqui na descrição, tá bom? E o preço teto do ativo, de acordo com o Bazin, é R$ 5,51, trazendo então um potencial de rentabilidade de 55,22%. Preço justo, de acordo com o Graham, é R$ 9,53, com a margem de segurança de 168,45%, e no ranking da Magic Fórmula de Greenwich, essa ação está na posição 149. A última vez que apontou um bom ponto de entrada foi quando a ação estava custando R$3 em junho de 2024. Não faz muito tempo, tá? E a última ação que eu trouxe para vocês para investir com pouco, aquela ação perene, setor de saneamento básico, a ação da Sanepar SAPRE 4, custando nesse exato momento R$ 5,33, se valorizou nos últimos 12 meses 29,86%, está com seu PL abaixo de 6 vezes, o PVP 0,80, uma ação que continua descontada, está barata, está com seu dividend yield de 5,15%. Observa aqui também o preço justo da SAPRE 4, de acordo com o Graham, R$ 12,46, trazendo então potencial de rentabilidade de 133,79%. Outros indicadores, percebam que a SAPRE 4 está com um payout de 28,94%. Eu falei para vocês que o mínimo que a gente tem que observar em payout é 25%, então ainda se encontra nesse parâmetro, está com a margem líquida boa de 23,91%, está com o ROI também bom, acima de 15%. Ó. Em relação ao seu endividamento, está controlada, um pouco alavancada, porém abaixo de 2 vezes, eu considero ok aqui. Olhando a questão dos dividendos, percebam que o seu yield médio é 5,51%. Em relação à política de dividendos, não chega aqui a 6%, então ela anuncia um ano para pagar no outro. Porém, a perspectiva dos acionistas e o valor bilionário que a Sanepar ainda tem a receber possa sim melhorar essa remuneração aos investidores. Na minha opinião, mesmo assim, eu continuo particularmente com Sanepar em carteira quando eu olho a empresa como um todo. É muito redonda. As receitas e lucros da companhia é uma empresa que tem crescimento em receita líquida e também crescimento no seu lucro. Na minha opinião, uma empresa
muito bem estruturada. E agora eu quero saber de você, qual dessas empresas você investe ou está pensando em estudar mais para colocar em carteira? A Sapri 4, o Banco BMG, a Wits, Semi Mineração ou a Honey 3? E aí, qual das 5? Para eu saber que você ficou comigo até o final, coloca assim: A Fortuna me segue. Escreve aí nos comentários: A Fortuna me segue, tá bom? Declara isso. Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima e fui!